Boa noite, amados irmãos e amadas irmãs, que a paz do Senhor estejam com todos em mais uma noite de estudo bíblico, onde estamos estudando escatologia, amém? Glórias a Deus, que é o estudo do fim dos tempos, das coisas do fim ou das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, amém? Glórias a Deus. Amados, antes de iniciarmos o estudo, gostaria que os irmãos pegassem papel, caneta. Hoje nós vamos fazer muitas referências de versículo que não darão para serem lidos, para que os irmãos possam estar lendo, porque é complementação do estudo, amém? E enquanto os irmãos vão pegando papel e caneta, também quero falar com os irmãos o seguinte, por causa da complexidade do estudo de escatologia, nós iremos abrir uma exceção no estudo e vamos estar ministrando o estudo também aos sábados às 16 horas. Amém, irmãos? Sábado às 16 horas. Geralmente no sábado eu estou em consagração e não há atividade da comunidade, mas por ser o estudo de escatologia muito complexo, nós estaremos abrindo o estudo no sábado também. Então agora o estudo bíblico estará sendo ministrado na segunda-feira, às 22 horas, e no sábado, às 16 horas. Cada dia um assunto diferente. Estaremos fazendo isso porque, além de complexo, é um estudo comprido, é um estudo longo. Então, para que não se prolongue demais, nós estaremos estudando em 2 dias por semana, amém? Mas não percam nenhum dos dias, aqueles que estão interessados em aprender sobre escatologia. Por quê? Porque um assunto é diferente do outro. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Já pegaram papel e caneta? Então vamos orar antes de iniciar? Glórias a Deus. Maravilhoso e glorioso Deus, estamos, Senhor, mais uma segunda-feira de estudo bíblico juntos, Pai. Louvando e engrandecendo o Teu santo nome, pedindo perdão pelos nossos erros, pecados e falhas, pedindo que o Senhor esteja à frente desse estudo, Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha nos ministrar nesta noite, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Como Tua serva, Senhor, me coloco à Tua disposição. Usa-me como quiseres, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que eu diminua e que o Senhor venha crescer em mim, Pai. Ô Senhor, dirige as minhas palavras, Pai. Dirige este estudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glorificado e exaltado é o nome santo do Senhor. Amados, nós começaremos a parte 2, a segunda volta de Cristo, o arrebatamento da igreja e a aparição gloriosa, amém? Glórias a Deus. Vamos iniciar? Amados, os 3 primeiros capítulos do Apocalipse mostram a história da igreja antes do arrebatamento, desde o seu início glorioso, quando saiu para semear a terra com a palavra de Deus, até o derradeiro final do tempo, conhecido como o período da graça. Vamos falar das 7 igrejas
do Apocalipse. Glórias a Deus. E o ano ao qual foi o período de cada igreja. Amém? Vamos lá. Primeiro, a igreja de Éfeso, do ano 30 ao ano 100. Esta é a nossa igreja apostólica, a igreja desejável, a igreja que deveríamos ser. A segunda, Esmirna, do ano 100 ao ano 313. É a igreja que passou pela perseguição dos romanos. É a igreja sofrida. Amém? Terceira igreja, Pérgamo, do ano 313 ao ano 600. É a igreja de Constantino, do casamento pervertido. Amém? É a perversão do casamento. Começaram a entender o casamento como de maneira errada. Amém? Quarta igreja, Tiatira, do ano 600 ao ano 1517. Olha que longo este período. É o período da Idade Média, é o período do sacrifício contínuo. Foi uma época marcada pelo sangue, amados, aonde na Idade Média se matava muito em nome de Deus. Viu, amados? Tinham as cruzadas, né? Eram tudo em nome de Deus que eles mataram. Era uma carnificina, era sacrifício contínuo. Quinta, igreja de Sardes, de 1517 a 1648. É o período da Reforma Protestante. Foram os restos da igreja que sobraram, né, desse sacrifício da Idade Média. Foram os que permaneceram, né, e fizeram a reforma protestante, tentando voltar à sã doutrina. Amém? Sexta, a igreja de Filadélfia, de 1648 a 1900, é o período da igreja de Filadélfia. É a igreja das missões, do amor fraterno, aquela que leva a palavra de Deus a toda criatura, assim como Deus nos encarregou de fazer. Amém? A igreja de Laodiceia é a igreja de 1900 e continua o período. Nós estamos vivendo neste período da igreja de Laodiceia, que é de 1900 até acontecer o arrebatamento. É o período de apostasia, é o período apóstata. Mas, pastor, o que é apostasia? Apostasia é a perda da fé, meus irmãos. É a renegação da fé, dos ensinamentos de Deus, e é o que nós temos visto. Nós estamos vendo o mundo tomar conta das igrejas. Nós estamos vendo a palavra de Deus ser totalmente mudada pelo homem. Ninguém mais quer colocar a sua vida de acordo com a palavra, mas quer colocar a palavra de acordo com a sua vida. Isso é perigoso, irmãos. Somos nós que temos que nos transformar e ficar de acordo com a palavra, e não a palavra de acordo com a nossa vida pecaminosa, amados. E nós estamos vivendo esse tempo. Percebe-se que esse período chega ao fim no momento em que o apóstolo João inicia o 4º capítulo com a frase: depois destas coisas. Vamos ler lá o primeiro versículo do 4º capítulo de Apocalipse. Diz assim:
Depois destes acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Olha que tremendo, sim. Meu Deus, glórias a Deus. Aleluias. Eu não sei quanto aos irmãos, mas quando eu leio a palavra, eu vivo aquilo que está acontecendo. Eu fico imaginando eu ali, naquela situação, vivendo. É muito tremendo. Esse nosso Deus é maravilhoso, né, irmãos? Mas que coisas são estas? Certamente as coisas que se passaram nos 3 primeiros capítulos, ou seja, o período do Evangelho da Graça, pregado pela igreja arrebatada. Glórias a Deus. A segunda vinda de Cristo se dará em 2 etapas. Prestem bem atenção, irmãos. 2 etapas. Amém? Na primeira, Jesus encontrará a sua noiva nos ares. É o arrebatamento. Está lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo do 13 ao 18, que diz assim, irmãos, às vezes eu vou demorar um pouquinho, que eu tenho que ficar abrindo a Bíblia para lá e para cá, amém? Eu já separei aqui os versículos, mas mesmo assim demora um pouquinho. Então vamos ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18, onde fala de Jesus encontrando sua noiva nos ares, amém? Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação ao que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira, devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas suas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Olha bem, e assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Amém? Esta é a primeira etapa da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Na segunda etapa, ele voltará com a sua esposa e todo o olho verá. Está lá em Apocalipse, amados. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, no versículo 7. Que diz: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Lá em Mateus, lá no capítulo 24, no versículo 30, diz assim:
Então será no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu, com poder e majestosa glória. Aleluia, ô dia maravilhoso, né, meus irmãos? Agora eu vou passar algumas referências que eu peço para os irmãos estarem anotando, os irmãos e as irmãs, para estarem lendo em suas Bíblias, amém? São passagens onde fala sobre o arrebatamento e passagens sobre a segunda vinda de Jesus, né? Da primeira e a segunda etapa, que estão na Bíblia. É para se aprofundar mais nos estudos, que se nós formos ler aqui, não terminaremos hoje, amém? Então, os irmãos, anotem aí, passagens sobre o arrebatamento. João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Romanos, capítulo 8, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 7 ao 8. E capítulo 15, versículo 51 ao 53. E capítulo 16, versículo 22. Filipenses, capítulo 3, do versículo 20 ao 21. E capítulo 4, versículo 5. Colossenses, capítulo 3, versículo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 2, versículo 19. Capítulo 4, do versículo 13 ao 18, que nós lemos. E capítulo 5, versículo 9, e capítulo também 5, versículo 23. Amém? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e capítulo 4, versículo 8. Livro de Tito, capítulo 2, versículo 13. Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Tiago, capítulo 5, do versículo 7 ao 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7 e versículo 13. E capítulo 5, versículo 4. 1 João, capítulo 2, versículo 28 e capítulo 3, versículo 2. Livro de Judas, versículo 21. E Apocalipse, capítulo 2, versículo 25 e capítulo 3, versículo 10. Estas referências falam sobre as passagens sobre o arrebatamento. Amém? Glórias a Deus. Pastora, mas o que é arrebatamento? Arrebatamento é quando Jesus nos tirar da terra. Este processo se chama arrebatamento, né? É quando o Senhor Jesus nos levará para o céu, amém? Glórias a Deus. Passagem sobre a segunda vinda. Daniel, capítulo 2, versículo 44 e 45. Capítulo 7, versículo do 9 ao 14. E capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. E também capítulo 14, do 1 ao 15.
Mateus, capítulo 13, versículo 41. Capítulo 24, versículo do 15 ao 31. Capítulo 26, versículo 64. Marcos, capítulo 13, versículo 14 ao 27. Capítulo 14, versículo 62. Lucas, capítulo 21, do versículo 25 ao 28. Livro de Atos, capítulo 1, do 9 ao 11. Capítulo 3, do 19 ao 21. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 6 ao 10. E capítulo 2, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 12 ao 13. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao 14. Judas, versículo 14 e 15. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 19, versículo 11. Capítulo 20, versículo 6. Capítulo 22, versículo 7. Versículo 12 e versículo 20. Amém? Vamos ver quais são as diferenças entre esses dois eventos? Glórias a Deus. Número 1. No arrebatamento, todos os salvos serão tirados, serão transformados e irão para o céu. A terra passará pela grande tribulação. Não existem sinais para o arrebatamento. Não está mencionado no Velho Testamento. Envolve apenas os crentes. Se dará antes da ira. Cristo vem para os seus. Ele vem nos ares, toma para si sua noiva, que somos nós, a igreja. Somente os arrebatados o verão. Amém? Segundo, na segunda vinda, não haverá arrebatamento. Os santos transformados voltam à terra. A terra é julgada. A justiça é estabelecida. Acontece após a grande tribulação. Está predita várias vezes no Velho Testamento. Afetará todos os vivos da terra. Conclui o dia da ira. Satanás é acorrentado. Cristo vem com os seus. Ele pisa na terra. Ele traz a noiva. Todo olho o verá. Inicia-se o milênio. O arrebatamento se dará num abrir e piscar de olhos, como o ladrão que vem à noite. Isso está escrito, amados, em 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 52, que diz assim: pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade e o que é mortal se revista de amados, li o versículo errado, li o versículo 53, desculpem. Versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Vamos lá para 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 10, que diz: entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão,
no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Lá em Mateus, diz assim, glória a Deus, aleluias. Em Mateus 24, amados, o versículo 43 e 44, diz assim: contudo, entendei isto. Se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Olha só, meus amados, quando o Senhor manda que nós vigiemos, é para que nós não só vigiemos as astutas ciladas do inimigo, mas que nós vigiemos e fiquemos alerta. Cuidado, hein? Para que Jesus não passe e te encontre despreparado, como na parábola das 10 virgens. 5 nécias, não era isso? E 5 prudentes. Que você esteja como as 5 prudentes que estavam preparadas para a vinda no noivo. Cuidado para não querer deixar tudo para a última hora, porque não vai haver tempo. Ele chegou, ele não vai esperar ninguém não, viu, amados? Então, você tem que se consertar, se conserte agora, porque daqui a pouco ele pode vir. Eu estou falando com uns irmãos e num piscar de olhos, de repente, se Jesus Cristo voltar, vai dar fim até a nossa aula. Porque eu creio que eu vou. Em nome do Senhor Jesus, luto para isso. E eu quero encontrar cada irmão, cada irmã, junto comigo ali, junto com o Senhor. Amém? Amados, eu vou falar de alguns sinais, né? Relacionados à segunda vinda de Jesus. E peço aos irmãos que anotem também as referências para os irmãos estarem lendo, amém? Glórias a Deus. Bom, terremotos, você encontra lá em Mateus, capítulo 24, versículo 7, e em Lucas, capítulo 21, versículo 11 e 12. Pestes, você encontra lá em Lucas 21, 11. Flagelos, você encontra em Lucas, capítulo 21, 11, Apocalipse, capítulo 6, 8, e Mateus, capítulo 24, 7. Guerras e revoluções, você encontra em Mateus 24, 6. Quinto, imoralidade e desmandos sociais. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 4. 6. Corrupção total, violência, apostasia. Está lá em Lucas 21, 34. Mateus 24, do versículo 12 ao 37. 7. Casamento desmoralizado, está lá em Lucas, capítulo 17, versículo 27. 8, ocultismo, movimento nova era, está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 24, e 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 9. Falsos cristos, está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 24. 10. Avivamento espiritual por parte dos evangelistas do Evangelho do Reino. Está lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, e Tiago, capítulo 5, versículo 7.
11. Igreja morna. Mateus capítulo 24, versículo 12, e Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16. E 12, movimento missionário, está lá em Mateus capítulo 24, versículo 14. Amados, observem os sinais. Leem depois cada referência. E observem o mundo que está acontecendo hoje em dia. Será que está longe a vinda de Jesus? Meditem, irmãos, nisso. No período da grande tribulação, o Espírito Santo não será tirado. Esse termo encontrado em 2 Tessalonicenses 2:7, vamos lá olhar em 2 Tessalonicenses 2:7. Glórias a Deus. Aleluia. Que diz assim: na realidade o mistério da iniquidade já está em ação, restando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Amém? Ele foi mal traduzido. Esse verbo no original significa afastado, né? Ele não foi tirado, em algumas Bíblias está tirado, ele foi afastado. O texto em questão refere-se àquele que detém o anticristo até a hora designada por Deus para ele aparecer. Esse é o Espírito Santo que será afastado por um momento para a operação do erro agir livremente durante a grande tribulação. Lembre-se que não se pode, segundo a hermenêutica, fazer doutrina de apenas um versículo isolado. Essa nasce de um contexto e não de um texto. A problemática de Mateus 24, depois os irmãos leem o capítulo todo, que é comprido. Jesus em Mateus 24 está respondendo à pergunta feita pelos discípulos sobre os sinais relacionados à sua vinda e do fim do mundo. Jesus fala da destruição do templo e da cidade de Jerusalém, que aconteceu em 70 depois de Cristo. Descreve os sinais que haveriam de acontecer antes de sua segunda vinda. Mostra como será o relacionamento do anticristo com a nação e de Israel durante a grande tribulação. Fala sobre a segunda etapa da sua vinda. A problemática de Lucas, para terminarmos hoje o estudo. De Lucas, capítulo 17, versículo 34 e 36. Vamos lá ver, amados. Lucas 17, versículo 34 ao 36, que diz assim: eu vos asseguro que naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. 2 trabalhadores estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Amém? Glórias a Deus. O texto se refere à nação de Israel durante a grande tribulação e não à igreja. Amém, irmãos? Nós vamos parando o estudo desta noite por aqui. Vamos orar, que os irmãos estejam realmente se aprofundando no assunto. Nós nos veremos de novo no sábado,
às 16 horas, irmãos. Sábado, às 16 horas, iniciaremos a parte 3 do estudo, O Tribunal de Cristo, Bema. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar, amados. Maravilhoso Deus, eterno e glorioso Pai, queremos te agradecer de mais uma noite de estudo, Senhor. Muito obrigada por estar nos ensinando, Senhor, para que nós não sejamos enganados pelas astutas ciladas do inimigo, Pai. Pai, só temos condições de não sermos enganados a partir de conhecimento da palavra, Senhor. E cremos, Senhor, que o Senhor está nos dando conhecimento hoje, discernimento e entendimento, para que não caiamos nas ciladas do inimigo. Muito obrigada, Senhor, por nos amar. Muito obrigada por este amor incondicional. Senhor, em nome de Jesus, nos dá uma noite de renovo, uma noite de descanso, Pai. Já prepara uma terça-feira abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Amados irmãos, amo os irmãos e as irmãs em Cristo Jesus. Um beijo em cada coração e tenham todos uma boa noite.